Boa tarde. Estamos então na nossa terceira aula, como prometido, e nós vamos então finalmente chegar no que é a Câmara Municipal. Por que Câmara Municipal? É muito importante entendermos isso. E nós vamos começar então desde o começo da história do mundo para saber qual a importância que tem a Câmara Municipal e que ela precisa funcionar. Muito bem, nós vamos pegar aqui um pouco de antropologia. Antropologia, estudo do homem. Então nós vamos falar lá na pré-história. Lembram os macacos dentro das cavernas, ou os macacos em grupo? Já era um modo de conviver. Tinha um líder, tinha os guerreiros ali, os pré-históricos, e tinha a população. Então já havia uma certa organização para sobreviver aquela pequena tribo de pré-históricos, né? Tanto é que quando um pré-histórico invadia o espaço do outro, o que dava? Briga. Então já era uma forma de organizar. Então nós, seres humanos, temos essa tendência natural de construir uma sociedade através de conselhos, né? O que é uma Câmara Municipal? É um conselho para sobreviver naquela sociedade. Muito bem. Então, os pré-históricos evoluíram. Saímos do uga-uga e começamos então a ter palavras, começamos a ter gestos e aumentar as comunidades, aumentar as tribos, os clãs. Nisso então nós entramos na antiguidade, né? Onde nós começam então a ter não mais só a antropologia, começa-se a ter então uma ciência social de como organizar aquelas tribos, como queriam todos, já falando, já com vestes, já com tecnologias mais avançadas do que o dos pré-históricos. Enfim, começam a surgir as vilas, começam a surgir os clãs. E isso então exigiu uma lei. Era preciso ter um líder, era preciso ter conselheiros para esse líder, como também nas tribos indígenas. Veja bem, as tribos indígenas também têm o cacique, tem os conselheiros do cacique e tem a tribo para poder organizar, fazer o que tem que ser feito na tribo. Então começa um pouquinho da ciência social com o Código de Hammurabi, o primeiro código que surge da humanidade, que é um código de leis, de como que as pessoas devem se comportar naquela sociedade para sobreviverem. Idade Média. Na Idade Média, então, começa um pouco da ciência política, mas muito mais religiosa. Quem comandavam, principalmente na Idade Média, eram as religiões. Tanto é que surgiram religiões, surgiram várias formas de endeusar, né, de dar a Deus um nome, dar a Deus uma situação de superioridade. E os comandantes e os homens líderes dessas tribos tinham a complacência de Deus por estarem sendo essa liderança. Então forma-se, principalmente dentro da religião, vocês veem, tem o Papa, tem o clero. O que era o clero? O conselho. O que era o conselho hoje? O conselho eram os vereadores do Papa, certo? Então, na Idade Média, principalmente na religião, também teve esse molde de que quem lidera precisa de um conselho, quem lidera precisa de mais gente para poder falar sobre as situações da tribo. E finalmente, a humanidade evoluiu, os sistemas políticos evoluíram, foram formados vários temas, inclusive no começo do século XX, então começa um novo sistema que é o comunismo, mas todos eles dentro do mesmo molde. O molde de quem vai liderar vai ter um conselho do lado. Quem vai liderar vai ter a vereância do lado. Certo? Então, esse molde vem desde a pré-história e está dominando cada vez mais
na nossa idade moderna. Então, a Câmara é justamente isso. São os conselheiros, são os vários setores da sociedade que eles devem representar. Então, são eleitos pelo povo, no nosso caso aqui em Fama, 9 representantes de cada setor social, porque a sociedade ela não é una, a sociedade ela não é uniforme, né? Ninguém está dentro de um convento, por exemplo, e criando aquelas leis. Muito pelo contrário, as sociedades volta e meia estão surgindo novas situações para se criarem novas leis. E são esses os representantes que darão isso, e não o chefe. O chefe vai ficar sabendo do que está acontecendo na sociedade através disso. Portanto, é essa a maior importância que a Câmara, não só dos vereadores, como da Assembleia do Estado, como a Câmara de Deputados Federais e o Senado tem. Liderar as sociedades, as várias formas de pensamento da sociedade, colocar em senso comum para que um executivo, o chefe, possa dar continuidade nas vontades e necessidades dessa sociedade. Então, não tem como escapar da importância máxima de uma Câmara Municipal em cada cidade, por ser os representantes sociais e não só o prefeito representando todas essas sociedades. Então nós vamos agora cada vez mais, na próxima aula, começar a entrar então nas regras, nos deveres e tudo que uma Câmara representa para poder movimentar uma sociedade.